vocês permitem, né? Para poder liberar lá para a galera. Ô, gente, então, boa noite para todo mundo mais uma vez. Nós vamos então, aqui dar continuidade na aula da disciplina URB 423, Melhorias Sanitárias e Sustentáveis, em Edificações Sustentáveis. E aí nós estamos tratando aqui do tema abastecimento de água e edificações, né? Algumas soluções sustentáveis. Então, como eu estava falando com vocês aqui antes, o telhado verde ele pode ter essa função aí, né, além, sabe, daquela da drenagem lá. Então, avalia isso, né, e parte por essa questão, né, o que tem de carga lá numa cobertura. Então, você poderia substituir. É lógico que a sua cobertura ela não foi preparada. Aí lá no material a gente fala, olha, em termos assim de construção, eu entro num quesito lá inicialmente importante, que é da impermeabilização. É o que mais dá problema. Então, naturalmente, você vai ter que permeabilizar bem a laje. Se ela tiver carga suficiente, né, então você vai poder... aí essa carga suficiente, só para poder trazer mais uma outra informação, que eu não sei se ficou claro aí. Então, por exemplo, o telhado lá hoje tem uma carga assim, de 200 metros quadrados, ou 200 quilos por metro quadrado. Vamos supor que ele está sustentando isso lá hoje. Então, você vai escolher um telhado verde que tenha essa carga. Então, assim, olha, o fornecedor, olha só, eu tenho aqui uma laje que sustenta essa carga. Qual que é, né, o equipamento que você vai me oferecer aí? Aí já tem naqueles manuais deles, aqueles outros tipos. Tem dois tipos de telhado verde. Tem um que você vai construir, eu gosto de diferenciar eles assim. Um a gente vai construir diretamente lá, que o pessoal fala que são os extensivos, aqueles com substrato mais elevado, né, acima de 40 centímetros, mas é porque você está querendo planta grande. Você quer colocar uma pitangueira lá, então você quer outros elementos aí para o telhado verde, que é ajudar na promoção da biodiversidade. Então, você precisa de plantas grandes. Para essas funções de drenagem, conforto, energia, com a grama, né, as gramíneas, e você colocando umas outras plantinhas de médio porte, aí, pequenos arbustos, sustenta, né? Já é suficiente. Então, aí, aqueles telhados que têm o substrato mais estreito, né, aqueles menores, partindo aí de 5 centímetros, então tem 5 centímetros, tem telhado verde com 5 centímetros, então, se eu não me engano, é de 80 quilos por metro quadrado, mas aí lembrar que não é só o material, né, então, por exemplo, vamos pegar uma placa daquela, colocar o substrato e colocar a planta em cima, e vamos pesar. Não pode pesar só assim, não. Aí tem que pesar com o quê? Com a água. Então, aí eles encharcam ele e aí pesa na situação mais extrema, né? Então, assim, dá... Se a gente pensa numa casa que tem um telhado desse, né, dessas, né, convencional, né, telhado colonial, né, com aquela madeira toda, com a cerâmica toda, é pensar, eu vou substituir pelo mesmo peso e vou fazer um reforço na impermeabilização, que provavelmente não foi feito. E os outros elementos são idênticos a uma edificação que você viesse a construir do zero, né? Que aí o sistema de drenagem, de fundo, aí vem com as camadas do telhado, tá? Então, uma dica do telhado é essa. Se tiver oportunidade, me fala que a gente vai, né, vendo aí. Se sua mãe... Eu tenho uma informação sobre o telhado que, assim, o telhado não, né? Sobre a laje. Tem a possibilidade de se construir um segundo andar. Tem estrutura para isso. Um segundo, terceiro andar, eu acho. Então, assim, acho que dá para colocar um substrato bem, se for, né, de interesse da gente, um bem grande, assim, né? Mas aí essa questão, tem uma questão estrutural, eu não sou especialista nisso. Assim, eu conheço pouco de concreto armado, e aí eu estudei um pouco de estrutura em função disso, sabe? Mas não quer dizer que é a laje, não. Que se você consegue subir mais um andar, não é só do ponto de vista da laje, não. É do ponto de vista das colunas, principalmente. Entendeu? As colunas sustentam. Aí não sei se a laje está da mesma forma, sabe? Então, tem que avaliar isso mais com um estrutural, né? Tá?
Mais alguma dúvida em relação a isso? Podemos tocar umas coisas aqui? Acho que tá bom. Qualquer coisa a gente conversa depois. Tá. Isso. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui sobre essa questão do abastecimento de água. Na semana passada eu tinha apresentado para vocês a finalidade disso, né? Os propósitos, essa questão de entender que dentro da edificação tem dois tipos de água, né? Duas finalidades, melhor dizendo, né? Duas finalidades de uso da água. E isso é muito importante compreender. Eu tenho a finalidade para uso potável, que é aquela mais exigente, que é água que é para meu consumo, né? O consumo da saúde da minha família, daquelas pessoas. Então, tem que ser uma água de melhor qualidade. É a água potável, que é aí onde a gente vai ter isso, né, de uma forma física, estrutural, arquitetônica na casa. É lá na torneira da cozinha, né? E a do chuveiro, basicamente. Os outros pontos de água, nós podemos usar uma água com uma finalidade menos exigente, que é aquela finalidade dos usos não potáveis. Então, aí parte para a gente esse start de aproveitar água, né? Inclusive água de chuva, água de reuso, né? E a outra questão do abastecimento de água, que é o que eu queria enfocar aqui agora mais, assim, eu tenho certeza que vocês já têm bastante conhecimento sobre ela, que é a redução do desperdício de água. Então, isso é muito importante compreender. Esse desperdício, ele não é só em função da forma que a gente usa, não. Eu expliquei isso na aula anterior. Ele parte também em função dos equipamentos que a gente usa. O equipamento pode estragar e vazar, o equipamento ele consome muita água. Então, aí a gente vai partir para uma outra linha de otimizar a água dentro da edificação. Reduzir o desperdício de água, certo? E aí, projeto arquitetônico seus, não pode faltar isso, gente. Pode até faltar o aproveitamento de água de chuva, mas isso não pode. Então, tem que usar todos os equipamentos economizadores de água. E nessa aula que eu já coloquei para vocês aí do PDF, né? No PDF já tem elas, já, né, apresentado aí os equipamentos economizadores, né? Depois eu vou abrir para vocês aqui. Então, essa é uma linha importante aí, porque esses equipamentos economizadores, como eu disse, eles vão ajudar a gente a reduzir a água que poderia, né, estar sendo consumida, além daquilo que é necessário. Então, as primeiras descargas de água sanitária era de 20 litros, né? Descarga que disparava lá sem parar. Então, assim, consumia muita água. Hoje a gente usa descargas aí, aquelas a vácuo aí, de 1 litro, né? As mais comuns aí de 6 litros e tal, né? Então, assim, isso é importante a gente pensar no projeto. Então, eu queria apresentar isso inicialmente para vocês e depois a gente parte, então, para outra técnica, que é o aproveitamento de água de chuva, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui na tela o material para ajudar a gente aí nessas informações. Vocês estão vendo aí o PowerPoint? Sim. Beleza. Então, olha só, vamos fazer uma reflexão aqui rapidinha nessas questões. Ó. Então, a solução sustentável para uso nas unidades, a gente vai ter como objetivo o quê? O uso sustentável das águas. O que é esse bendito uso sustentável? Vamos lembrar, economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Vai atingir essas 3 questões, né? Então, é isso que é o tal do sustentável aí. O propósito, melhorar as condições ambientais, sociais e econômicas do uso da água nas unidades prediais. Beleza, né? Como? Adotando medidas de boas práticas e soluções alternativas. Nós vamos ver sobre elas. Contribuição. Isso aqui que é o que você vai falar. Ou vai, por exemplo, enquanto estiver exigindo de alguém fazer um projeto dessa forma, você vai falar, olha, eu preciso que você reduza a água, reduza o desperdício e utilize fontes alternativas. Ou então, quando você estiver apresentando, né, esses elementos, e você vai justificar para o cliente dessa forma. Aqui, ó, eu estou reduzindo perda de vazamento, eu estou reduzindo os possíveis desperdícios aqui, e eu estou usando fonte alternativa para você, tá?
Essa é a contribuição técnica nossa. E essas técnicas aqui, então, são, né, adequadas aí para ser utilizadas diretamente na edificação. Aqui a gente tem uma lista de razões para a gente usar essas técnicas, que vão desde a conscientização das pessoas, né, para a conservação da água. Quando, olha lá, aquela, a sua pergunta, né, baixa disponibilidade hídrica, justamente nesses lugares é que a gente mais tem que implementar essas técnicas, né? A prefeitura lá devia fazer uma campanha, um incentivo para as pessoas todas terem, né, essas técnicas. Eu vi recentemente uma pesquisa norte-americana, a gente, infelizmente, não tem muito essas pesquisas aqui, falando do número de residências que tinha algum tipo de vazamento de água, passava de 20% lá nos Estados Unidos, isso em várias classes sociais, né? E aqui, imagina aqui no Brasil, que a gente tem um pouco menos, né, de critério e cuidado, né, com essas instalações. Praticamente quase toda casa deve ter algum tipo de vazamento, né? Então, isso prejudica a água também. Não é só lá na região não ter disponibilidade hídrica, a forma também que a gente usa a água também prejudica, né? Ajuda aí na questão das tarifas, né? A gente reduziu o custo da conta de água, o racionamento, cada vez mais a gente está vivendo em ambientes que tem racionamento de água, né? O que é esse racionamento? Hoje você tem água, amanhã outro bairro, né? Isso, né, está cada vez mais frequente, principalmente nos períodos da estiagem. Lugares, olha aqui, que tem mais de 5 meses sem chover, é o outro também lugar a gente pensar em soluções assim. A questão econômica, olha aqui, o retorno é rápido porque a gente geralmente tem um custo direto pelo uso da água. Então, né, aquele equipamento que nem sempre é um equipamento tão oneroso assim, esse de aproveitamento de água ou de melhoria, né, nessa condição do desperdício, não são caros. Então, quando a gente implementa, vai reduzir o custo da água para a gente. E aí a gente tem esse retorno mais rápido do investimento, né? Muitos lugares aí, exigência legal, tanto do ponto de vista da imposição, quanto do ponto de vista do incentivo. Então, nós, como urbanistas, a gente tem que lembrar disso. A gente pode estar lá no papel do órgão público, ou cobrando ou incentivando. E, como usuário, nós temos que seguir a lei, né? As normas e as orientações. E aí entra nessa linha dos incentivos municipais. Tem muito município que tem o IPTU azul, que é para quem usa técnicas assim, de aproveitamento de água de chuva, de uso racional da água, tá? Então, do ponto de vista, é legal. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas olha só, essa lei aqui é a lei mais nova do saneamento, tem diversos dispositivos nela que fala aqui sobre o aproveitamento de água de chuva, né? Então, ele vem falando isso, em técnicas de redução e controle de perda de água, que é as duas técnicas que a gente vai fortemente empreender aí nessa melhoria arquitetônica do abastecimento de água, reduzir, né, essas perdas e aproveitar a água de chuva. Então, a lei federal nova constata aí vários dispositivos nesse sentido, sabe? Tem lugar que é obrigatório, olha aqui, contratos relativos à prestação de serviço público de saneamento deverão conter, aí vem falando lá, eficiência do uso da água, falando do reuso de efluente sanitário e o aproveitamento de água de chuva. Então, tem que prever isso. Mais dispositivos aqui falando nesse sentido também, né? Programa, olha que interessante esse aqui, artigo da lei, exigindo que os programas habitacionais públicos, federais ou subsidiados com recurso público tem que ter lá, ações voltadas à redução progressiva e controle da perda da água. Então, estimulando racionalização do consumo, reuso e o aproveitamento de água de chuva. Tá vendo? Então, se você pegar um projeto habitacional desse, de interesse social, tiver dinheiro público, você vai ter que, né, instituir isso lá. Aí, esse fluxograma aqui parece uma coisa assim, né? Uma coisa meio chata, né, vamos dizer assim, mas ele é uma estrutura lógica muito interessante para a gente, então, empreender a compreensão e o estudo e o projeto dessas técnicas. Então, a primeira coisa, gente, olha só, é pensar em quanto eu consumo, qual que é o meu
consumo de água aqui. Então, a gente tem que ter esse controle da água, fazer essa medição para ter essa consciência e lembrar que isso tem uma cobrança. Então, a primeira coisa é entender quanto consome, né? Aí, segundo, ó, qual que é o uso necessário ou desejado que eu tenho? E distinguir isso, a necessidade do desejado. Isso eu explico lá naquele outro conteúdo. O necessário é aquilo que fala assim, ó, você precisa de 60 litros por dia. Passou disso, é o desejado. É aquilo que eu fiquei lá no banheiro 20 minutos tomando banho. Eu não tenho tanta sujeira assim para ficar 20 minutos lá. Eu fiquei lá porque eu desejei, porque eu também uso aquela água para um relaxamento, não sei o quê. Então, é importante a gente diferenciar isso, sabe? O terceiro passo, ó, entender a questão dos desperdícios, que seriam os usos não necessários ou desejados pelo usuário, né? Então, isso pode vir, como eu falei, olha só, não somente pela prática nossa, mas também pelos equipamentos que a gente usa. Então, os equipamentos podem promover esse desperdício de água. Eu não preciso de usar uma descarga que vai me consumir 20 litros de água. Eu posso usar uma descarga, né, que consome menos água. Então, desperdício menos água. A próxima etapa é a gente entender se tem perdas, né? E aí essas perdas, né, ocorrem nos equipamentos ou pela falta de manutenção deles, né? Então, isso aqui independe do usuário, porque os equipamentos eles têm um tempo de vida. Então, a gente tem que fazer essa manutenção e tem que verificar. Tem equipamento que tem maior probabilidade de vazamento, né? Então, a gente tem que identificar isso. E também devido a essa questão da falta de manutenção. Tudo precisa de manutenção. Até chegar na última etapa, que é essa qualidade ambiental do prédio, para a gente verificar lá os aparelhos, instalações, as áreas verdes e de lazer. Então, o que é isso, né? A gente, então, vai pensar em reuso de água, uso alternativo de água. Aqui está a iluminação, porque esse mesmo esquema dá para a gente usar no ponto de vista da energia também, sabe? E aí, em função do que o meu edifício me proporciona, então eu vou pensar na questão do projeto. Qual projeto que eu vou instalar? Vai ser um sistema de aproveitamento de água de chuva. Pensar nos equipamentos de construção e, no caso, se precisa de fazer uma reforma, como a gente está falando aí, do caso da casa da mãe da Aline, né? Que pode, então, né, ser uma condição de reforma aí, observando sempre as normas técnicas. Então, eu acho que esse fluxo aqui desse espaço, eu acho que ele é bem interessante. E quais são essas medidas de fato? Ó? São essas 5 aqui, basicamente. Ó. Então, tem medida que é para verificar o consumo de água, não tem jeito de montar um sistema, né, de otimização ou sustentabilidade da água sem saber do consumo. Então, precisa medir o consumo de água. É a primeira coisa. O segundo, controle de perdas, né, que a gente viu lá no fluxo. Terceiro, ó, instalar os equipamentos economizadores. Quarto, cuidados com a qualidade da água. Então, aqui eu já adianto para vocês. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter na edificação da qualidade da água? Estou perguntando. Quem vai me responder? Como que a gente pode praticar um ato dentro da edificação visando essa questão? Cuidado com a qualidade da água potável. Eu não faço ideia. Tica. Qual o ato? Qual a ação? Eu não consigo pensar alguma coisa assim, porque supostamente a água ela vem tratada já da rede, né? Então. Tá vendo? Olha só, isso é uma coisa diretamente relacionada à arquitetura, vocês vão ficar bravos comigo. Sabe o que é? É lavar a caixa d'água, limpar a caixa d'água, porque os outros dispositivos não tem jeito de a gente limpar, tubulação, né? A água chegou na nossa casa, ficou lá na caixa d'água, depois distribui pelas, né, as tubulações. Então, a gente pode piorar a qualidade da água lá na caixa d'água. E por que isso geralmente acontece? Porque o povo não tem acesso a essa caixa d'água, gente. Então, anota aí, tem que ter maior acessibilidade para as pessoas acessarem a sua caixa d'água. Aquele trem não pode ficar lá em cima, isolado do mundo, não. Construiu, acabou, agora só com uma escada de 50 metros que chega lá. Não pode ser assim, não. Então, tem que pensar nessa função aí, sabe?
de ter essa acessibilidade para a caixa d'água precisa pelo menos 2 vezes por ano, tem lugares que precisa quase que todo mês limpar a caixa d'água. Tá? Então, isso é uma questão de medida de boa prática, mas está vendo que envolve uma questão também arquitetônica, também em termos de elementos físicos, né? Sim. Que muitas vezes elas impedem, das pessoas. É lógico que falta educação para as pessoas entenderem que tem que fazer isso também. Mas o fato da gente estar sem essa acessibilidade, ele aumenta essa tendência das pessoas não fazer isso. Mas a gente vai ver isso lá. E o quinto, que é o aproveitamento de água de chuva. Então, o povo acha que é só aproveitamento de água de chuva. Não, vocês têm que pensar nesses 4 primeiros aí, tá bom? Vou passar aqui mais ligeiro nesses aqui. Então, olha só, a medição do consumo. O que é isso? É instalar o hidrômetro. Não importa onde. Não ficar com esse medo, essa coisa louca. Vai cobrar água se eu instalar o hidrômetro. Em Ouro Preto, a gente tem ouvido muito isso. Mas a instalação do hidrômetro, ela é importante para nós, para a gente saber, de fato, quanto de água a gente está consumindo, para compreender, ter esse mínimo da consciência. Então, olha só, tem lugares aí que tem redução direta quando a pessoa começa a ter consciência, de fato, do consumo dela, tá bom? Então, aqui tem várias informações de vantagens sobre isso. Então, se você tiver que elencar lá no seu projeto, instalar um hidrômetro, por exemplo, para fazer um projeto de melhoria para uma edificação que não tenha, você vai vir aqui e vai levar essas justificativas para ele, que vai otimizar na questão do consumo, na questão da cobrança, na detecção de vazamento. Não tem jeito de checar vazamento se você não tiver um hidrômetro, porque a gente tem que fechar todas as válvulas dentro da casa, deixa o hidrômetro aberto. Se o hidrômetro continuar rodando lá, é porque a gente está vendo que tem vazamento. Então, é uma instalação básica, que tem que lembrar dela. Tá certo? Posso passar? Sim. E o controle de perdas. Esse controle de perdas, aqui tem uma questão voltada à manutenção preventiva, está mais na forma de uso do negócio, essa manutenção preventiva aí, do que, de fato, o equipamento e pensar na arquitetura do negócio. Mas vale a pena a gente entender isso até do ponto de vista de quais equipamentos que eu uso, Então, por exemplo, as tubulações, tem que fazer lá aqui a gente tem, nessa tabela aqui, eu trago para você diversas técnicas que a gente usa, Então, para verificar se tem perda de água ou vazamento na tubulação, quais são as principais falhas, Vazamento na conexão, vazamento entre conexão, deterioração devido à corrosão, Aí, qual que é a intervenção que tem que ser feita, De substituição de trecho, qual que é a periodicidade que tem que ser feita. Então, pelo menos indique isso para o cliente, principalmente quando for um edifício maior, comercial e tal. Olha, monta um programa de manutenção preventiva disso, até para te isentar depois de falar, você que fez o projeto arquitetônico, está vazando água aqui em casa, está vazando. Não, você tem que entender que tem que fazer essa manutenção corriqueira, tá? De todos os equipamentos, todos, bacia sanitária, torneira, registros, as válvulas em geral. Então, essas tabelas aqui trazem bem essas orientações, tá? Eu acho que no momento aqui não cabe a gente fazer esse detalhamento, mas fica aí como recomendação para vocês, pelo menos, citarem no projeto, tá? Chuveiro, então, assim, a gente vê lá a redução da vazão do chuveiro. Então, tem lugares que a própria água ela tem mais elementos minerais aí, cálcio, uma água, onde tem uma região onde tem água muito calcária, que a água que a gente fala que é uma água dura, sabe aquela água difícil de tomar ela, que o pessoal fala que bebe não mata sede. Então, essa água costuma entupir esses equipamentos, Ele encrosta lá dentro, vai criando essas crostas aí. Então, tem que fazer essa manutenção desse trem aí. Perda, olha só, isso é interessante a gente ter essa noção, Quanto que se perde, Aqui tem uma tabela bem legal também, que pode ser apresentada para ele, Então, lá, um gotejamento lento, olha lá, de um vazamento qualquer que a gente tiver aí de água, Então, pode ter aquele pinguinho de nada, assim, demorado, sabe? Pode vazar de 6 a 10 litros. 10 litros, gente. Quem bebe 10 litros de água por dia?
No viagem a gente não está bebendo 1 litro, né? Olha o quanto que um filete, aquele filetinho mais grosso assim, sabe? Lá da torneira que deixou, pode consumir de água durante um dia. 333 litros, 3 vezes quase o consumo médio de uma pessoa hoje no Brasil. Vocês lembram lá o consumo médio de uma pessoa hoje no Brasil para a água toda? Para tomar banho, lavar roupa, comer, limpar a casa, tarará, dá em torno de 150 litros. Aqui é o dobro, né? Então, um filetezinho mais fininho, desse de 2 milímetros, é 114 litros. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, né? Mictório e vazamento, bacia sanitária, né? Aquele filete que fica lá, né, na bacia, né? Então, tem algumas técnicas que a gente usa, as pessoas, para ver se está vazando, coloca lá, por exemplo, maisena, talco. Então, se aquilo começar a movimentar lá, até mesmo folha, né? Tem vazamento desses filetes. E olha o consumo de água que pode ocorrer, né? Então, assim, eu acho que precisa de orientar as pessoas que esses equipamentos não são ad eterno, né? Então, o arquiteto que está montando lá, né, ele falou, olha, você precisa aqui, para ter um bom uso, para ter o conforto dessa casa, essa sustentabilidade, faça a manutenção de tudo desses equipamentos, é isso, né? Aí a gente entra na terceira estratégia, que é o equipamento economizadores, né? Os equipamentos podem ser os equipamentos que são restritores de vazão, né? Então, a gente tem aqui uma figura dos arejadores, eu sempre agarro nesse nome, né? Todo mundo já viu aí, né? Na ponta da torneira lá, né? Esse dispositivozinho que ele vem, então, justamente reter a quantidade de água que passa. Então, a gente reduz essa quantidade de água no tempo, que é a chamada da vazão, né? Então, isso já é uma coisa que ajuda, né? Então, não pode listar lá nos seus, né, nas suas instalações, né, um equipamento que não tenha isso aqui, pelo menos, né? Equipamentos com acionamento mecânico, esse aqui é uma privada, né, o vaso sanitário, é muito legal, que ele tem um acionamento mecânico direto lá na parede, não é aquela válvula, né, acoplada atrás, é na parede, olha lá, para o número 1 ou para o número 2, ó, né? Então, a gente vê nas válvulas, né, nas bacias acopladas, né, com caixa acoplada ali, aqueles dispositivos, né, duplo acionamento, esse aqui é direto lá e com essa conscientização, isso aí lá no prédio da Unimed, que a gente visita quando faz né, o trabalho de campo. Tem os equipamentos redutores de pressão, então tem lugares que tem muita pressão da rede da água, e aquela pressão, né, principalmente em prédios com muitos andares, né? Então, veja bem, a água chega da rua, né? Aí, geralmente, o prédio tem um reservatório lá embaixo, acumula a água toda, e bombeia lá para cima. Aí, lá em cima, no edifício, tem um outro reservatório, né? Aí, depois, ele vem descendo com essa água, não é isso? Essa água, às vezes, desce uma coluna de 20, 30 metros de altura, edifícios aí com 50 metros, né? Então, imagina a pressão que essa água chega lá embaixo, de novo, naquela primeiro apartamento lá. Então, pressão muito grande. Então, a gente pode usar equipamentos aí de redutor de pressão, né, na rede, e lembrar disso. E os equipamentos com fechamento temporizado, né? Esses equipamentos temporizados também contribuem muito aí, né, principalmente em ambientes públicos, onde as pessoas, né, vamos dizer assim, entre aspas, esquece de fechar a torneira. Isso aqui, na hora da gente selecionar, tem que ser adequado aos usos específicos de cada ponto de consumo, né? Então, cada lugar a gente pode usar né, ter uma função, né? Não é assim uma receita para todos, né, em qualquer lugar, né? Tem que proporcionar o conforto e otimizar o consumo ao mesmo tempo. Então, o negócio tem que ser, né, manuseado ali de forma, né, a promover o conforto. Não pode ser coisas, né, muito difíceis de ser utilizado, porque as pessoas acabam desistindo disso. E aí, por exemplo, na hora de listar, procura aqueles que estão já certificados por esse programa aqui, ó, o PBQPH. Vocês conhecem esse programa? Que certifica as instalações? Não vou falar, não. Então, ele é tipo um selo, sabe? Que certifica que esses equipamentos eles estão dentro aí
algumas orientações técnicas, né? Ou seja, foram testados e realmente funciona naquilo que eles colocaram que, né, o equipamento funcionaria. Então, é uma recomendação bem legal, tá? De novo, eu trago aqui várias agora, identificação desses equipamentos, né? Então, por exemplo, aqui, olha, o lavatório, né? Aqui, ó, um lavatório aqui com sensor, nesse caso. Quais são as suas características principais? Ao consumo de água, ó, 15% em relação à torneira convencional. Então, aí você vai justificar para o cara. Aqui tem um custo estimado, gente, mas veja bem, esse trabalho aqui é um trabalho, né, não é tão defasado assim, de 2017, um trabalho feito pelo Ministério do Meio Ambiente, né, junto com a Agência Nacional das Águas, mas esses valores são para São Paulo, né? Então, claro que você vai achar equipamento com valor mais baixo ou até mais alto, né? Geralmente acha com valor inferior a esse, mas tem que ver a qualidade do equipamento, né? Então, assim, a qualidade é bom você verificar a partir, né, dessas certificações. Aí a gente vem trazendo para outros equipamentos, então tem uma série, né, as bacias sanitárias aqui, ó, né, com esse tipo de acionamento dual, ó lá, com aquilo que eu tinha falado com vocês, que dá para instalar na parede, como eu coloquei, mostrei para vocês lá na figura, né, do sanitário lá, na Unimed, outro tipo de válvula aqui com acionamento, mictórios, as duchas, né? Então, duchas, né, com água para mistura, aqui, ó, que pode trabalhar com água quente, água fria, né? A redução do consumo de água delas, os elétricos aqui, né? Esses que têm, né, já essa condição de, né, de controle da vazão aqui, ó. Então, qual que é a vazão? Esse termo vazão, vocês familiarizam com isso? Lembra disso? Vocês, hein? Se eu falo assim, vazão, qual que é o conceito de vazão para vocês? Nesse sentido, vazão, né, utilizando o conceito aqui para água. O que significa? É meio que, assim, não a capacidade, mas a quantidade por um período de tempo ali, né? Yes, nota 10, parabéns, isso mesmo. Quantidade no tempo. Então, lá, ó, a quantidade, 0,10 litros, né, por segundo. Então, né, procurar chuveiros aqui nesse caso, olha só, que tem uma capacidade mais reduzida da vazão, né? Aí o cliente vai reclamar, o chuveiro não sai água dele, mas está economizando, você não precisa daquele jato todo, né? Deixa o jato só quando você vai lá, né, no hotel, na pousada, aí você toma aquele banho de doido lá. Em casa, tenta economizar, meu filho. Né? Outros equipamentos, torneiro com acionamento, né? Então, esses equipamentos todos estão listados aqui, bem legal, tá? Até chegar no mais simples de todos, que são os arejadores, né? Aqueles restritores de vazão lá, que é o que menos economiza água, aqui, ó, em torno de 5%, né? Os outros aí, você viu aí, que variava de 15%, 20%, né? Em alguns casos aqui, ó, os redutores de pressão, ó, para reduzir aquela pressão na tubulação aí, quando a gente, né, está naquelas condições que eu expliquei lá do edifício, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente, pela norma, exige que a água chega na nossa casa, ali no hidrômetro, ali no cavalete, com uma pressão mínima de 10 metros de coluna d'água. Tá? E a máxima não causando prejuízo aí à edificação. Então, a gente joga essa água lá em cima no prédio, para voltar com ela com 50 metros de coluna d'água, ela vai estar maior do que a pressão da rua. Então, é importante pensar em equipamentos assim, né, para proteger essas instalações de vazamentos futuros, porque essa pressão de água, né, ela vai danificando as tubulações, os encaixes ali, as conexões, as próprias válvulas, então aumenta o vazamento, tá? Até chegar nesse quarto aqui, exemplo, que é o quarto, né, alternativa, né, mas alternativa, assim, quarta, mas dá para a gente usar tem que usar todas as 5, né, mas, né, em determinados casos, você pode priorizar uma, né, adotar uma ou outra, né, mas no projeto, principalmente começando do zero, gente, vocês podem listar todas essas 5
alternativas, né? A quarta aqui é aquela da limpeza da água. Aí, no sentido da arquitetura, como que vocês podem colaborar? É nesse sentido de pensar num reservatório com essa acessibilidade. Anota isso aí, tá bom? O reservatório de água, olha aqui, cliente, eu estou botando ele para ter uma acessibilidade, que é justamente para você ter condições de fazer o uso correto da caixa d'água, que é limpar ela. Aí a gente apresenta aqui até um procedimento de limpeza, que no dia que vocês quiserem fazer uma ação voluntária, né, a gente vai limpar a caixa d'água lá da República, tá? Então, esse material aqui, se eu não me engano, eu não sei se eu passei ele em vídeo para vocês, mas em PDF eu já tinha passado, né? Que são a primeira parte. Aí a gente entra na segunda parte, não sei se a gente vai conseguir ver ela toda, que é a água de chuva, tá bom? Então, nós vimos aquelas técnicas, essas 4 técnicas antes, né? São técnicas aí voltadas ao controle da vazão, controle do consumo de água. Precisa, senão não tem jeito da gente pensar, né, em reduzir ou usar de forma consciente. Depois vem lá na manutenção, né, para evitar as perdas ali, né, de desperdício, né. Depois entra os equipamentos economizadores e depois essa questão da caixa d'água, né, para manter essa qualidade. Então, o projeto arquitetônico acaba influenciando a qualidade da água também dentro da casa, porque se está inacessível, né, a caixa d'água, então isso pode prejudicar. E aí a gente vai para o quinto, ó. O quinto, né, deixa eu abrir aqui o arquivo. O quinto, então, Aline, tenta listar todas essas ações, tá bom? De técnicas de melhoria de abastecimento de água para lá, né? Então, a primeira coisa é saber essa demanda. Qual que é a demanda? Quantas pessoas moram na casa, né? Vocês têm um consumo da casa aqui hoje, lá tem conta de água, então pegar a conta, né, e verificar, olha, tá, o consumo hoje lá tá 50 metros cúbicos por mês. Vamos ver então quanto que cada um está consumindo. É dividir esse consumo da conta de água pelo número de habitantes lá. Vamos fazer aqui uma campanha para reduzir esse consumo de água. Como? Que vai da redução dos desperdícios, vazamentos e o aproveitamento, né, de fonte alternativa. Então, essas 3 técnicas, isso vocês podem listar tranquilamente nos projetos arquitetônicos. Vocês imaginam se toda casa, toda edificação fosse, né? Às vezes eu sei que não é o projeto que falta, é quem constrói, né? E quem constrói sempre projeta ainda, né? Mas a gente tem que, né, não deixar passar naqueles projetos nossos. Então, aqueles projetos pegados, lembra disso? O Paulo me enchendo o saco, se vê uma indicação sua, sem ter nenhuma técnica dessa, eu vou xingar vocês demais. Não, né? Não é sustentável esses arquitetos aí. Mas então, vamos aqui na água de chuva. Ó. Água de chuva. Deixa eu só pegar uma água aqui, tá, gente? Deixa eu só ver um negócio aqui. Só um minutinho para eu pegar uma água aqui. Vou deixar o arquivo aqui. Então, eu estava aqui na minha mesa, nem vi. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o arquivo, não é isso? Sim. Então, veja bem. Das formas que a gente tem de captar água para o uso humano, para o sistema de abastecimento de água, uma delas é a água de chuva. Não é coisa anormal, de outro mundo, extraordinário, não. Né? Como você mesmo sabe aí, né, muitos lugares aí da região lá, do semiárido, do sertão da Bahia, do norte de Minas, praticamente se abastece com água de chuva, né? Através das cisternas aí. E é parecido com isso que a gente vai fazer, né, em ambientes onde a gente vai usar de outra forma, né? Consociado com outra água, né? Que é com essa água potável que chega na nossa rede. Aqui está uma figura apresentando todas essas formas, né?
Mas eu queria só destacar, então, aqui, olha, a água de chuva, gente, ela vai ser coletada do telhado, tá bom? A gente não aproveita essa água que vem da superfície, não pode, vocês vão ver isso na norma, né? Aqui a gente tem um fluxo do aproveitamento dessa água de chuva, em termos assim, do que eu preciso instalar, que fica bem assim, nesse primeiro momento interessante ver. Então, aqui, olha, eu tenho a coleta lá no telhado, ou na cobertura, né, passo por um reservatório de descarte. Vocês lembram daquela primeira água de chuva que eu falei com vocês, que ela vem suja por lá de cima? Então, a gente tem que pensar em descartar essa primeira água. Tem algumas técnicas que vou mostrar para vocês. Pode ter até um reservatório, até outros dispositivos, como um filtro, uma tela, né, alguns dispositivos assim que vai tirar essa sujeira para nós, né? Então, essa água que, às vezes, se a gente usa um reservatório, a gente, então, vai descartar ela. E a outra água, então, que a gente vai aproveitar. Ó, essa segunda água, vamos dizer assim, né? Aquela do primeiro momento da chuva ali, a gente descarta. Ou limpa ela. E aí a gente vem aqui, olha, o tratamento, né? Geralmente precisa de um equipamento para filtração, desinfecção, correção de pH. Aí o pessoal pode falar, isso aí é a mesma coisa que o tratamento de água convencional. Mas isso, se a gente for ter um uso aí para o consumo humano, inclusive, né? Então a gente pode usar ela com menos rigor aqui nessas formas de tratá-la, né? Mas a gente tem que ter cuidado, né? Para não contaminar também. E aí passa, né, por essa etapa do tratamento. O tratamento sempre vai ser em função do uso que eu quero, tá? Então, eu vou explicar isso para vocês mais para frente. O reservatório, então, depois que eu limpei ela da forma que eu quero usar, né, eu reservei ela, depois, então, eu venho para o sistema, né, de predial meu lá da casa, se eu for usar dentro da casa ou externo, né? Numa torneira externa ou lá dentro da casa aí para os demais usos. Depois ela vai se tornar uma água, né, residuária, se a gente utilizou ela ali na lida. Então, vira esgoto. Tá bom? Então, aqui, ó, é uma água que precisa, né, ter um tratamento, por quê? Ela tem uma qualidade natural. Então, essa tabela, eu não quero explicar que vocês fiquem preocupados aqui com esses elementos da qualidade da água. Está vendo aqui? Ó? A gente verifica a qualidade da água, pode ser de um rio, de uma água que chega na nossa casa, ou água de chuva, através de alguns parâmetros químicos, biológicos. Então, aqui, ó, o pessoal mediu esses parâmetros em diversos lugares, né? E verificou qual que é a qualidade dela. Geralmente é uma água, aquela que vem direto da chuva, boa, com exceção daqueles ambientes muito urbanizados. Eu acho que eu já falei com vocês aqui, aquelas cidades muito urbanizadas, muito industrializadas, que tem muita poluição atmosférica. Porque o que acontece? Essa poluição fica lá na atmosfera e a chuva vem lavando isso tudo. Então, a água de chuva... Aqui o pessoal fez esse trabalho aqui verificando a qualidade, né? O pH dela, olha só, em torno de 6, né? Um pH baixo aí, então significa que a água é ácida, né? E essa acidez está relacionada à questão da poluição. Então, o CO2, né? O dióxido de carbono, ele quando reage ali com a água, ele torna-se então num ácido carbônico. Então, esse ácido derruba o pH da água, a água fica mais ácida. Isso água ácida para nós é ruim para tudo, para o consumo, até para usar nos nossos equipamentos. Nós não queremos água ácida. Planta não gosta, ninguém gosta de água ácida. Mas ela é uma água de boa qualidade, né? Mas quando chega no telhado, na cobertura, ela vem com aquela sujeirinha que a gente então tem que pensar em tratá-la, né? Os usos aqui da águas para fins não potáveis. Então, essa é a primeira coisa, olha. Fora aqueles casos que o pessoal não tem alternativa para o uso da água, né, como a gente falou, dessas regiões aí, dificuldade hídrica, que eles têm só aquela fonte de manancial, então aí eles usam para fins potáveis. Mas para usar conciliado aí com uma água potável, né, se a gente está numa localidade que também nos serve água potável, a água de chuva vai vir com essa finalidade aqui de não potável, tá bom? Para a gente reduzir o consumo de água potável com coisas que não precisaria. Não preciso usar água potável para limpar o pavimento da minha casa,
né, o piso, para limpar a área externa, para lavar carro, né? Lava carro com água potável, irriga as plantas, né, com água potável. A planta não gosta do que tem na água potável, que é o cloro, né? Então, tem muitos usos aí. Então, a gente, né, pode fazer o uso da água de chuva, né, com menos necessidade de tratamento dela para essas questões não potáveis. Então, descarga sanitária, irrigação, lavagem de veículo, limpeza de calçada, espelho d'água. Então, todos esses pontos de uso de água, né, até chegar aos usos industriais aí, a gente, então, pode, né, pensar em projetar, né, a edificação para isso. Lembrando, então, aquilo que eu falei, olha, não substitui por completo a necessidade de água potável na edificação. Por quê? Porque a gente precisa de água potável para a nossa alimentação e para a nossa higienização das pessoas e dos nossos animaizinhos, né? Eles também não merecem tomar uma água que tenha lá qualidade duvidosa em relação, né, à questão da saúde dele, né? Pode causar um mal para a saúde dele. Então, os organismos vivos aí precisam, né, que consomem e ingere essa água, seja um animalzinho, seja a gente, precisa de ter uma água que não vai nos contaminar de nada. E para lavagem de roupa, deve proceder um pré-tratamento, né, como a gente falou e vai falar. Então, aqui tem uma tabelinha que explica para a gente, né, quais são as necessidades, né, de tratamento aí da água pluvial, mas basicamente aquilo que eu já tinha falado antes, né, a gente pode fazer uma retenção dessa sujeira, que nós vamos ver aqui mais para frente, né, através aí de equipamentos aí que vão desde de filtro até a própria cloração, que pode ser simples, né? A gente pode clorar a água de forma muito simples, como a gente fez, inclusive, lá na sede da associação. Mas, a princípio, para determinados usos dessa água de chuva, então você fala assim, não vou usar ela dentro da edificação, só vou usar externo, principalmente para irrigação e limpeza de veículo, limpeza externa. Não precisa de clorar ela, né, da forma prática aí, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de algumas, né, locais onde a gente pode instalar, né, da forma mais simples, né, naquele lugar mais simples, lugares, olha lá, como lá na questão do semiárido, dessas regiões onde não tem um manancial para abastecer, não tem rede de água, né, a única fonte, tá vendo, de onde está vindo aqui a água para essa cisterna aqui, ó, está vindo lá da canaleta da casa. E olha o nível do telhado, né? Olha o nível do telhado. Então, eles têm aqui, no mínimo, necessário para poder fazer a limpeza dela, que vai ser lá um filtro, uma tela para reter um pouco da sujeira e tudo mais. E em locais mais avançados também, e no dia a dia nosso, lá no jardim, olha aqui, ó. E olha a disposição que essas caixas estão. Elas estão no mesmo nível da superfície, tá vendo? Elas não estão lá em cima. Então, se eu for usar a água dessas caixas aqui, na edificação, eu teria que bombear lá para uma outra caixa, que vocês vão ver ali na frente. Então, esses usos podem ser diversos aí, né? Não só residencial, mas comercial, né? Para a área industrial. Então, tem diversos usos aí para lavagem de roupa, né? O pessoal fazendo até o reuso da água aqui, depois eu vou mostrar isso para vocês aí mais detalhadamente. Lá no final da aula tem uma sequência de vários exemplos desses equipamentos que a gente vai ver. Aqui a gente está vendo dois, ó, isso está tão comercial hoje, esses reservatórios, eles foram modulados para colocar nas varandas, tá vendo? O pessoal falava, não tem espaço para colocar uma caixa d'água. A gente não tem espaço para colocar uma caixa d'água. Então, olha lá, ele não está na horizontal, ele está um reservatório vertical, ó. Filtros aqui, ó, junto com cloradores. Então, nós vamos ver isso. Você compra no Leroy Merlin, você compra na internet. Então, está muito acessível, né, esses equipamentos aqui. Mas eu vou explicar para vocês a finalidade deles e, na ausência deles, fazer de forma alternativa também. Aqui, ó. Um outro tipo aqui, olha, de tratamento. Ó. Então, ela coleta lá e vem tratando aqui através de um filtro. Ele tem um filtro aqui, tem um clorador, e é esse reservatóriozinho dele aqui, ó.
E a qualidade dessa água dele está excelente, se ele está usando o equipamento lá com todas essas finalidades, né? O filtro é para reter a sujeirinha que a gente está enxergando. E o cloro é para matar qualquer bactéria que tem ali, bactéria de cocô de passarinho, bactéria que, né, do próprio ar, né, dispersou por ali, bactéria de outros animais que passou ali e tudo mais. Desculpa. Os constituintes típicos que a gente tem aí do sistema de aproveitamento de água de chuva. Então, vamos lá, olha aqui, ó. A gente tem lá o telhado, né? Então, do telhado a gente vai ter o primeiro equipamento, né, que é a calha. Então, a gente tem que verificar. Tem calha lá? Então, por exemplo, lá no local onde que já está construído. Então, verificar as condições. A calha está pegando só uma parte do telhado, nós estamos pensando em aproveitar o telhado como um todo, tem calha do outro lado, olha lá, nesse caso aqui está pegando a calha só de um lado, né? Precisa de pegar do outro lado, inclusive, então avaliar isso. Será que só a água desse telhado aqui, desse lado desse telhado aqui, é suficiente para mim, né? Para o meu projeto? Então, aí a primeira etapa, então, a gente passa num filtro, né? Ou então a gente pode descartar essa água, passa nesse filtro, porque aquela sujeirinha que estava lá em cima no telhado, a gente ou pode descartar ela quando não tem filtro. Então, tem algumas técnicas que o pessoal... Mas é mais difícil, assim, choveu, eu tenho que ir lá controlar essa água do primeiro descarte, né? Tem até alguns dispositivos que fazem isso de uma forma mecânica, né? Mas dá trabalho. Então, a melhor forma assim, mais simples hoje em dia que a gente vê é o filtro, né? Botar um filtro, né? Um material para reter, né? Tem, né, até do formato uma telinha, né? Tipo uma tela, sabe? Então, essa tela retém esse material aí. E pode, depois dessa tela, passar por um filtro tipo aquele de carvão ativado, que aí melhora mais ainda a qualidade da água. Mas lembrando, essa qualidade aqui vai em função do meu uso, né? Aí depois, então, tá o filtro aqui embaixo, ó. A gente tem a cisterna. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu só queria perguntar, então, para ver se eu entendi mesmo. Então, no caso, eu vou fazer a captação da água do telhado por uma calha, e aí eu tenho um reservatório que está abaixo desse telhado, né? Não tem como... Qual dessas três condições que você está lá? Tipos de situações. Mais para a terceira, assim, porque daí eu vou coletar ali, na verdade... Olha direitinho. Vamos falar aqui, olha, da primeira, ó. Vamos lá na primeira. A primeira, eu estou coletando a água de um ponto que não dá para eu reservar lá em cima de uma vez só. Olha aqui de onde que eu estou coletando, ó. Ó, tá vendo? Está abaixo do meu reservatório, da minha laje, ó. Então, eu tenho que jogar essa água aqui embaixo. Se eu quero usar ela nas instalações, eu tenho que fazer o que com ela? Ó, voltar com ela e colocar um outro reservatório aqui em cima. Aí eu alimento a casa. Certo? Então, aqui, olha, onde que eu estou captando? A segunda, ó. A segunda, eu não tenho essa disponibilidade de colocar uma caixa lá em cima, ó. Então, é um forro que tem na casa, ela não tem laje, né? Então, eu coleto lá da canaleta, levo para o reservatório, aí meus usos, olha aqui, ó, vão ser limitados, tá vendo? Eu vou bombear ela e usar aqui embaixo. Ou, às vezes, não precisa de bombear, como a gente viu nas figuras antes lá. Aqueles barril, aqueles, né, tambores, né? Aqueles reservatórios que a gente viu ali. E a terceira opção é essa. Olha aqui, olha. Quando o local onde que eu estou coletando, olha aqui, olha, ele me dá altura para instalar uma caixa entre o telhado e a laje. Aí essa é a melhor solução, que eu não tenho que levar a água lá para baixo, mas nem sempre a edificação me dá essa possibilidade, não é mesmo? Porque aí, olha aqui, olha, a gente usa uma caixa só para reservar, e dessa caixa, antes de chegar nela, é lógico que a gente vai fazer aquele pré-tratamento, reservou ela, aí depois a gente vem distribuindo, tá vendo aqui, ó? Vem distribuindo dentro da casa. Então, qual que é a situação sua? Eu queria que fosse a terceira. É isso que eu tô meio assim na dúvida, entendeu? Porque eu sei que tem uma caixa d'água na laje, a caixa d'água ela tá lá em cima,
E aí eu não sei se ela está elevada, assim, né? Mas, enfim, se eu colocar uma outra caixa d'água na altura da laje, ela vai ficar na mesma altura da captação que eu vou estar fazendo da água da chuva do telhado. Ou você vai perguntar à galera lá, vai lá em cima, olha para mim, se onde está saindo a calha de chuva está mais alta que a caixa d'água lá em cima na laje, certo? Que é esse caso aqui. Então, vamos supor, está mais alta, a gente consegue tirar ela, né? Aqui eu estou tirando até dessa calha aqui da frente aqui, ó, né? E tira ela. Agora, se ela estiver nessa condição, não, a laje está na mesma altura da canaleta. Tá vendo aqui, ó? Da calha, aí não vai ter jeito. Você vai ter que jogar ela aqui. Então, se a laje estiver ou na mesma altura ou acima da canaleta, tem que fazer um reservatório no chão. E outro detalhe, aí para já te dar a dica, que você vai falar assim, não, eu estou atenta para isso. É o seguinte, o telhado ele tem que estar um pouquinho acima do reservatório. Por quê? De onde você vai tirar, certo? De onde você vai tirar tem que estar pelo menos assim, uns 40 centímetros, 30 centímetros, às vezes até 50 centímetros acima da sua caixa. Porque é a carga hidráulica. Porque na hora que a gente tira a água da canaleta para levar até aqui dentro do tubo, eu preciso de ter uma inclinação. Então, se o negócio for muito plano assim, ó, a água quase que não vai chegar lá, né? Então, ela tem que ter inclinação, entendeu? Tem que ter uma diferença de altura. Olha aqui, ó. Tem que ter uma diferença de altura para chegar aqui, ó, boa, ó. Então, em termos práticos, uns 30, 50 centímetros para esse tipo de edificação que a gente está falando, né? Dessas casas aí convencionais, a gente consegue chegar com a água lá, entendeu? Tá certo, obrigada. Conseguiu mesmo compreender a coisa aí? Sim, eu acho que ele vai ter que colocar um reservatório no chão mesmo, né, no piso mesmo, porque, assim, eu realmente não fui, posso pedir meu pai para subir lá para dar uma olhada, mas eu acredito que o reservatório ele é acima do nível do telhado. Entendi. Eu acho que eu devo ter aqui mais para frente alguns outros exemplos, ó. Então, esse é o sistema por recalque e gravidade, que a gente fala, né? A gente, então, vai levar ele lá embaixo e depois vai ter que recalcar, que é bombear, certo? Aqui, ó, estou bombeando ele lá em cima, ó, porque o local da água, né, de coleta da água, está inferior. Então, a gente tem que vir com ele aqui, né, limpar a água no caminho, reservar. Então, agora, tem uma outra possibilidade, quando é esse que a gente tem que levar a água lá embaixo. Esse é o pressurizado que eu tinha falado com vocês naquela segundo exemplo, né? É só mais um outro detalhamento, sabe, em termos de figura. Então, ele está pressurizado, eu tenho ponto só aqui, ó, né? Próximo do reservatório. E esse que é o por gravidade, que é o sonho de todo mundo. Por isso que, às vezes, olha só, a dica arquitetônica. Projeto, levanta isso. Se tiver uma cobertura lá, sabe? Se vocês chegarem, né, no consenso com o cliente, vai ter telhado, né? Cobertura, né, a laje e vai ter telhado. Levanta ele a modo que você consegue colocar o reservatório de água de chuva lá dentro. Então, vocês, né? Uma dica arquitetônica aí. Aqui tem umas recomendações gerais de concepção, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Vale a pena vocês darem uma lida, assim, para ver o que se pede em termos de projetar o negócio, né? Em termos de construir lá. Então, aqui dentro da norma, a gente tem essa NBR aqui, ó, que vem normatizando todos os elementos, então ela fala lá da área, do uso da água não potável, que a gente já falou sobre isso, a qualidade, o tratamento requerido, que ela vai exigir a filtração e desinfecção para esses usos dentro da edificação, né? Por que geralmente a gente faz a desinfecção, gente? Porque, principalmente para a água que vai usar no sanitário, né? Porque essa água de chuva limpou lá, né, o telhado, então pode ter uma sujeira, uma bactéria lá, mas também quando ela fica muito tempo parada dentro do reservatório nosso, na caixa d'água, também pode promover ali alguma bactéria, uma proliferação de bactéria. Por quê? Não tem cloro. Quando a gente não coloca o cloro, aquela água ali tem uma tendência a gerar ali micro-organismo. O cloro ajuda
na eliminação desses micro-organismos. Assim, não são todos, né? Vírus, por exemplo, não elimina, né? Mas esses, né, vírus também tem um detalhe que o tempo de vida dele é muito curto, né? No ambiente, sabe? Assim, a gente está vendo aí no caso do coronavírus, né? Encontrado aí em superfícies, em água ainda não foi comprovado que podemos nos contaminar através de água suja ou mesmo de água aparentemente limpa com coronavírus, mas já identificaram em superfícies, né? Eu acredito que vocês já devem ter visto isso aí. Então, por exemplo, nessa questão nossa do saneamento, já que a gente tocou nisso, a gente tem que ter o cuidado no resíduo sólido, que a gente descarta para o pessoal da coleta seletiva. Então, ali existem umas técnicas para poder reduzir essa carga de vírus né, de quem tem coronavírus e passou para o resíduo e o pessoal da coleta seletiva não se contaminar. Então, lá na aula de resíduo eu vou falar isso para vocês, tá? Mas aí só adiantando, assim, como usuários, que vocês já podem fazer, é deixar esse resíduo, tipo assim, em 2, 3 dias, que é a quarentena, antes de descartar ele para coleta seletiva. Então, coloca ele lá em quarentena, lá num cantinho, lá dentro do seu dispositivo, alguns dias antes de descartar. Ou então, junto, se possível, borrifar uma solução de água com água sanitária. Então, uma solução fraca de água sanitária, né? Pega lá, para fazer 1 litro, pega lá 100 ml de água sanitária e 900, né? 900 ml de água e 100 ml de água sanitária, mistura e borrifa isso lá no resíduo. E deixa lá também 1, 2 dias, e aí você já contribuiu com o pessoal. Então, só um parênteses da questão do resíduo aí e tal. Mas, então, a desinfecção aqui para o água de chuva, ela é importante porque ela ajuda a gente, né, a reter qualquer tipo. Mas, dependendo do uso da água de chuva, se for para o uso externo, principalmente, não precisa, porque o uso externo não gosta do cloro, lavar carro não precisa ser com cloro, irrigar a planta não precisa ser com cloro, limpar o chão não precisa ser com cloro, né? Lavar os pisos e tal. Ele vem falando aqui algumas indicações de reservatório de armazenamento, que é isso que eu queria passar para vocês em termos de cálculo, para saber como dimensiona isso, né? Os dispositivos complementares aí e tal, né? Então, a gente vem detalhando isso tudo aqui na aula, sabe? A qualidade que eles falam necessária, a questão de fazer manutenção, aí, ó, a norma pede isso também, de fazer manutenção nos dispositivos, né? E aí, entrando nesses dispositivos de cada um, tá? Elemento do sistema de água de chuva. Então, uma das formas para a gente tirar aquela primeira, que é a suja, pode ser por meio desse dispositivo aqui, ó, o reservatório de descarte. Então, a gente pode fazer, então, olha aqui, ó, vamos ver na figura. A gente tem a coleta de água do telhado, certo? Vem descendo. Então, nessa descida, olha que interessante, o nosso reservatório de água de chuva vai ser esse. O reservatório temporário, que é para descartar a primeira água da chuva, que é aquela que vem com a sujeira, vai ser aqui, ó. Então, na hora que essa tubulação encher, aqui está fechado, ó, um cap aqui, ó. Na hora que a tubulação encheu, tum, aí começa a vir essa água só para cá, ó. Vai estar cheia, ela faz isso. Então, a gente consegue, né, reter aqui essa primeira água de chuva. Aí depois parou de chover e tal, você foi lá, abriu e descartou aqui essa água, né? Então, essa é uma forma, né? A gente pode ter também o filtro autolimpante, né? Então, o filtro, nós vamos ver que é um equipamento, né, que vai ter... Acho que depois eu vou entrar no detalhe do filtro. Mas só para antecipar aqui, o filtro ele pode ser uma tela, né? Ou pode ser outros filtros mais sofisticados, que é para reter essa coisa física. Então, vai desde das folhas, sabe, que ficam ali, né, retidas na calha, né, o vento toca essas folhas para ali e tal, e aí, né, também é um outro dispositivo que a gente põe na linha, ó, na linha, tá? Aqui é um outro exemplo, né, de um reservatório bem simples, né, através desse contenedor aqui, né, dessa bombona, né, onde que tem, né, algumas
algumas partes hidráulicas dele aqui, que eu acho que isso, nesse momento, não tem necessidade, né? Eu já tinha explicado essas informações aqui. Aqui, olha, uma outra forma de fazer esse descarte, né? Dessa primeira água. Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? Na hora de fazer esse desenho do sistema de aproveitamento de água-chuva, lembrar dessa primeira água. Estou achando que a gente passou da hora aqui, né, pessoal? Eu vou encerrar aqui para não impactar vocês aí, porque eu acho que vocês têm aula agora. E vou fazer a sequência dessa aula aqui, gravando um vídeo, e na semana que vem a gente termina ela, tá? Podemos fazer assim? Vocês têm alguma dúvida até agora? Falar alguma coisa? Não, enquanto não. Mesmo assim, conferir direitinho como é que a gente consegue fazer lá, né? Rever as coisas para tentar deixá-las mais consolidadas, assim, a ideia que a gente vai ter e tudo mais. Isso. Então, só para resumir rapidinho aqui, ó, lembre-se dos 5 soluções que a gente precisa de empreender para melhorar essa questão da água, né? Controlar a quantidade de água, ou seja, saber a quantidade de água, reduzir os desperdícios, né? Utilizar equipamentos economizadores, pensar, né, em colaborar com essa manutenção da qualidade da água dentro do edifício. Então, está relacionado ao local e onde a caixa d'água, né, o reservatório está disposto, né? Então, lembre-se disso, é muito arquitetura isso, né? E o 5º, que é o aproveitamento de água de chuva. Então, usar a fonte alternativa. Então, resumo mais ou menos nisso, tá bom? Vê lá, pensa nisso aí, traz para a próxima aula. O que vocês estão pensando, né, dessas coisas todas aí? Se vocês pudessem, né? No projeto é bom ter, né? Mas se puder trazer para a próxima aula, né, uma listagem assim de todos os equipamentos, né, dessas instalações que iriam trocar lá. Lá nós temos 3 torneiras que poderiam ser substituídas. Por qual? Nós vamos usar essa de controlador aqui mecânica. Contemporizador, vamos usar uma, sabe? Fazer uma listagem disso, desses equipamentos. Qual que é a situação lá do vaso sanitário e do chuveiro? Que quem quando está, né, tendo vazamento, mais desperdiça água? O sanitário e o chuveiro. Então, qual que é a condição deles lá, né? Precisamos de pensar num equipamento mais economizador para eles, tá bom? E aí a gente vai dando continuidade, então, na semana que vem. Certinho. Muito obrigada, então, tá bom. Beleza, meus casos. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Um abração. Boa noite. Até mais. Até mais.